Muitos indivíduos, em suas rotinas diárias, chegam a crer que a existência que levam está completamente à deriva, escapando ao controle em virtude das pressões temporais, das exigências profissionais ou de intempéries circunstanciais. Acreditam, com uma convicção quase inabalável, que o progresso lhes é vedado, pois o ritmo do planeta se mostra incessantemente acelerado. Cada tarefa parece urgente e inexiste um respiro, um instante de quietude para refletir. Contudo, essa percepção falha em identificar a verdadeira origem do entrave, pois encaram a questão sob a perspectiva equivocada. Eu, como especialista em desempenho e desenvolvimento pessoal, compreendi que a própria vida não se autogere. Ela não se arranja por acaso, nem se ajusta por simples capricho do destino. A vida, na sua essência, é um empreendimento que se governa através da intencionalidade. É a deliberação consciente, e não a casualidade, que pavimenta o caminho para a autorrealização e para o domínio sobre o próprio percurso, exigindo uma participação ativa e contínua do indivíduo em sua construção diária. Se não impomos a nós mesmos a disciplina de estabelecer uma ordem, o vazio e a desorganização prontamente assumirão o comando, ditando os rumos e o compasso de nossa existência. E esse desalinho não apenas dilapida a energia vital, consumindo cada partícula de vigor que possuímos, mas também devora, impiedosamente, os anseios mais profundos e as aspirações que nutrimos. Cada amanhecer que transcorre sem uma estrutura deliberada representa um dia irremediavelmente perdido, escorrendo entre os dedos sem que sequer percebamos a dimensão da perda. Não se trata de precisar de mais horas no dia. A verdadeira necessidade reside em maior foco, uma concentração apurada. Não é preciso realizar mais tarefas. O imperativo é fazer o que é genuinamente correto, o que agrega valor autêntico e impulsiona o progresso. Quando a organização se torna um pilar inabalável, não estamos meramente gerindo o tempo. Estamos, de fato, pilotando a própria existência, pois o triunfo não é um horizonte distante e inatingível. Ele é, antes, a soma cumulativa de jornadas bem aproveitadas, de escolhas acertadas e de ações intencionais que se acumulam ao longo do percurso da vida. Desse modo, se você decidir, neste exato momento, assumir as rédeas inabaláveis de sua própria trajetória e se compelir a organizar de forma meticulosa cada faceta de sua existência, o percurso de sua vida sofrerá uma metamorfose dramática e profunda. Sua mente, que antes se mostrava turbulenta e dispersa em mil direções, encontrará uma serenidade interior de proporções profundas e de duração duradoura. Seu propósito de vida, que porventura parecia nublado e indefinido, alinhar-se-á com uma clareza que beira o cristalino, e a totalidade do universo circundante começará a responder de forma surpreendente, manifestando-se em modalidades inesperadas e invariavelmente benéficas. Tal fenômeno se concretiza porque, no instante em que você estabelece a ordem internamente, quando seu cosmos interior se reestrutura com um propósito bem definido e uma clareza insofismável, o ambiente externo cessa de nos impelir de forma reativa e, para a surpresa de muitos, passa a se desdobrar diante de você, revelando um vasto leque de oportunidades e de possibilidades que, até então, permaneciam invisíveis. Para aprofundar-se nesse despertar e transformar sua perspectiva, explore os ensinamentos em mentalidade trace. A organização da sua vida não deve ser percebida como um mero luxo, uma prerrogativa opcional ou dispensável destinada a poucos privilegiados. Ela é, na sua essência mais visceral, uma urgência premente, uma necessidade que permeia cada aspecto da sua vitalidade. Ela representa a linha divisória inconfundível que separa o indivíduo que progride, que avança em direção aos seus objetivos com determinação e eficácia notáveis, daquele que se consome em um ciclo infindável de distrações, dispersões e estagnação, aprisionado em um labirinto de improdutividade persistente e autoimposta. A vasta maioria das pessoas, lamentavelmente, habita sua existência de uma maneira puramente reativa,
à mercê dos acontecimentos fortuitos e das incessantes demandas provenientes do exterior. Elas despertam tardiamente, carregando a incômoda sensação de já estarem atrasadas, correndo de forma frenética de um lado para outro, como autênticas baratas tontas em um labirinto sem fim. Esquecem compromissos cruciais, chegam aos seus afazeres com o tempo exíguo, à beira de um desespero palpável. O que é ainda mais prejudicial, adiam de maneira sistemática decisões de suma importância. Aquelas decisões que, de fato, poderiam alterar substancialmente o rumo de suas vidas são deixadas para depois. Ao final de cada jornada, exaustas e sobrecarregadas por um fardo invisível, elas se veem incapacitadas de compreender para onde todo o tempo precioso, esse recurso inestimável, se esvaiu. Vivem em um estado perpétuo de cansaço crônico, confusão mental e opressão. Ainda assim, persistem na crença de que o que lhes falta é meramente mais motivação, um impulso externo que as estimule a agir. No entanto, a verdade é que não é a motivação que lhes é escassa. O que realmente lhes falta é a organização, uma estrutura interna robusta que lhes permita direcionar seus esforços com precisão e eficácia. Sem a presença de um sistema de ordem claramente definido, sua energia vital se dispersa em 1000 direções distintas, sua mente se emaranha em um turbilhão de pensamentos confusos e ansiosos. Suas metas mais significativas se enfraquecem progressivamente e se tornam inatingíveis. Você acaba por se converter em um escravo do descontrole que, paradoxalmente, você mesmo permite que se instale em sua própria existência. A verdadeira e profunda revolução em sua vida tem seu ponto de partida em uma escolha consciente e inabalavelmente firme, uma decisão que ressoa em cada fibra do seu ser. É a opção por abandonar o caos e abraçar a estrutura, por deixar de ser um mero passageiro e se tornar o piloto de sua própria jornada. É a coragem de olhar para a desordem e decidir que ela não mais definirá o seu destino. A atitude de abandonar a improvisação, de compreender que cada minúsculo fragmento do seu dia, por mais insignificante que possa parecer à primeira vista, detém um impacto real e tangível sobre a tessitura do seu destino, é o ponto de virada crucial. E essa transformação monumental, essa virada de chave em sua percepção de mundo, começa com a necessidade imperiosa de reaver o controle sobre o seu bem mais inestimável, o seu tempo. Para mais insights sobre como iniciar essa revolução pessoal, inscreva-se em Mentalidade Tracy. Não se trata, em hipótese alguma, de desenvolver uma obsessão paranoica por relógios, de viver à mercê de segundos e minutos que ditam sua respiração, ou de criar listas de tarefas intermináveis e sufocantes que o aprisionam em uma rotina robótica. A verdadeira essência reside em cessar de desperdiçar suas horas ao acaso, de entregá-las à deriva sem qualquer direção ou propósito, porque o tempo é, de fato, o recurso mais precioso que possuímos. E ainda assim, de maneira paradoxal, o tratamos como se fosse uma fonte inesgotável e infinita de oportunidades. Ele não é. Cada minuto que você permite que se dissipe sem um propósito claro é uma oportunidade irrecuperavelmente perdida, um pedaço inestimável da sua própria vida que jamais, em tempo algum, retornará. Por essa razão premente, torna-se imperativo que você se sente consigo mesmo, em um momento de introspecção genuína e de planejamento estratégico, e esquematize seu dia com a maior precisão possível. Comece por questionar-se com honestidade brutal. A que horas você realmente desperta, com plena consciência e intenção? O que você, de fato, realiza durante a primeira hora da sua manhã, esse período que define o tom de todo o seu dia? Que atividades você executa de forma mecânica e rotineira, sem questionamento, que não agregam absolutamente valor algum ao seu progresso e desenvolvimento? Em que período específico do dia você se sente intrinsecamente mais produtivo e com maior capacidade de foco e concentração? Você simplesmente não pode aprimorar aquilo que não consegue medir. Essa é uma máxima universal, que se aplica a cada esfera da existência. E se você não se organizar,
Se não estabelecer uma estrutura clara e um roteiro bem definido para suas ações, continuará a girar em círculos viciosos, incapaz de romper com a inércia e a estagnação que o aprisionam em um padrão de improdutividade persistente, impedindo seu avanço em direção a seus objetivos mais elevados. Contudo, a organização de sua vida transcende em muito a mera gestão do tempo. Ela se estende profundamente ao seu espaço físico, ao ambiente que o cerca e que, de forma silenciosa, molda suas percepções e comportamentos. Um ambiente desordenado, caótico e abarrotado de objetos sem um lugar específico, sem um propósito claro, é um espelho fiel e inequívoco de uma mente saturada, confusa e sobrecarregada por um excesso de estímulos e demandas. O local onde você busca o merecido descanso, onde executa suas incumbências profissionais, onde se nutre ou onde procura um instante de relaxamento genuíno, deve ser um santuário de produtividade e de clareza mental. Ele precisa, acima de tudo, auxiliá-lo a manter o foco inabalável, a concentração apurada, e jamais servir como uma fonte de distração ou de dispersão que o afasta de seus objetivos. Não se trata de perseguir uma perfeição estética irrealista, de transformar seu espaço em uma capa de revista. A prioridade reside na funcionalidade prática, na utilidade intrínseca de cada elemento. Para transformar seu espaço em um aliado da sua mente, confira as dicas em Mentalidade Trace. Cada objeto, por mais diminuto que seja em sua materialidade, deve possuir um lugar específico e logicamente definido. Cada ferramenta de trabalho precisa estar prontamente acessível, ao alcance imediato de suas mãos, sem que você perca tempo precioso procurando-a. Cada recanto do seu espaço deve ser um convite constante ao avanço, ao movimento progressivo, e nunca, em hipótese alguma, um convite à estagnação ou ao comodismo que o aprisiona na inércia. Isso se justifica porque o ambiente físico que nos cerca molda e influencia nosso comportamento e nossa mentalidade de maneiras muito mais profundas e sutis do que podemos sequer conceber. Você almeja possuir clareza mental, mas convive diariamente com um ruído visual avassalador, com uma bagunça que agride seus sentidos. Você deseja possuir energia abundante para perseguir seus objetivos, mas nem sequer sabe onde encontrar suas próprias ferramentas ou objetos essenciais, perdendo minutos preciosos em buscas infrutíferas. Essas contradições internas precisam ser urgentemente resolvidas para que você possa desbloquear seu verdadeiro potencial, pois o espaço ao seu redor é uma extensão de sua mente. É imperativo, portanto, que você promova uma mudança radical e inadiável nesse cenário que o cerca. Seu ambiente físico deve ser seu principal aliado, um facilitador constante que o impulsiona, e nunca um inimigo silencioso que, de forma insidiosa, sabota seus esforços e drena sua energia vital. E há uma verdade ainda mais profunda e reveladora que precisa ser assimilada com urgência e sem subterfúgios. O desordenamento que você tolera e permite em seu exterior, nos seus espaços físicos, é um reflexo inequívoco do desarranjo que você aceita e mantém dentro de si. Seus hábitos cotidianos, a qualidade intrínseca de suas relações interpessoais, a gestão consciente de suas emoções, a saúde inabalável de suas finanças e a definição precisa de suas metas. Absolutamente tudo em sua vida clama por estrutura, por um arcabouço sólido e resiliente que sustente seu progresso contínuo e o impeça de desmoronar diante das adversidades. Você não pode, de forma alguma, alcançar uma paz duradoura e genuína se sua existência se resume a um constante apagar de incêndios diários. Não é possível nutrir uma visão clara e diretiva para o seu futuro se, no momento presente, você sequer sabe em que está verdadeiramente focado, se seus pensamentos e ações são um emaranhado de incertezas e distrações. A ordem, diferentemente do que muitos equivocadamente pensam, não é sinônimo de rigidez limitante ou de uma prisão autoimposta. Ela é, na verdade, a própria essência da liberdade em sua manifestação mais pura.
Ela lhe concede o espaço vital e o tempo necessário para descansar verdadeiramente, para pensar com maior profundidade e lucidez sobre os desafios e as oportunidades, e para tomar decisões com uma clareza inigualável e uma assertividade sem precedentes. Ela lhe confere a tranquilidade de saber que você está, de fato, no comando de sua própria jornada, que não vive à mercê dos acontecimentos fortuitos e imprevisíveis, mas sim conduzindo sua existência através de escolhas feitas com intencionalidade, propósito e uma consciência plena de suas consequências. Essa é a verdadeira maestria, ser o escultor de seu próprio destino, moldando-o com cada decisão consciente. Para ferramentas que aprofundam essa maestria, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. A organização, em sua forma mais pura e autêntica, é a disciplina aplicada de maneira consistente e inabalável. É a aceitação incondicional da verdade de que sua vida não passará por uma metamorfose mágica, do dia para a noite, por obra de um milagre. É a compreensão profunda de que, se você não lhe conferir uma forma deliberada e consistente, ela, por si mesma, se deformará, perdendo a coesão, o sentido e a direção. É a consciência de que, se não a sustentar com uma estrutura resiliente, ela ruirá diante da mais ínfima distração, desintegrando-se sob a pressão avassaladora do caos e da desordem. E essa postura, longe de transformá-lo em um indivíduo tedioso ou desinteressante, o converte em um homem inquestionavelmente forte, dotado de um poder interior que poucos alcançam. Pois aquele que exerce controle sobre seu tempo, sobre seu ambiente e sobre suas próprias decisões, detém, em última instância, o controle soberano sobre seu próprio destino. Em um mundo contemporâneo, caracterizado pela efemeridade, pela superficialidade e pela dispersão generalizada, um indivíduo que vive com estrutura e propósito se destaca de maneira notável, como um farol em meio à névoa. Ele, o homem verdadeiramente organizado, conquista respeito genuíno naqueles ao seu redor, inspira confiança profunda em suas ações e palavras, invariavelmente, alcança resultados tangíveis e consistentemente superiores. Isso ocorre porque sua trajetória não depende da volátil emoção do momento, daquele impulso passageiro que se esvai com a mesma rapidez com que surge, mas sim de um sistema robusto, confiável e meticulosamente construído que o sustenta e o impulsiona em direção a seus objetivos. E esse sistema, meu caro, é edificado de forma meticulosa quando você se impõe a tarefa de organizar sua vida, mesmo que a princípio essa tarefa se mostre árdua, desconfortável ou até mesmo contraintuitiva em sua percepção inicial. Porque é precisamente nesse esforço inicial, nessa superação da inércia, nessa coragem de dar o primeiro passo, que se encontra o ponto de partida de sua mais profunda e autêntica transformação, a gênese de uma nova versão de si mesmo. Uma vida verdadeiramente ordenada não é alcançada por meio de boas intenções isoladas ou desejos passageiros que se dissipam como fumaça. Ela se materializa por intermédio de sistemas bem definidos e rigorosamente aplicados, que se tornam parte intrínseca do seu ser. Para aprender mais sobre esses sistemas, Mentalidade Trace é o seu guia. E um sistema, em sua essência mais pura, nada mais é do que uma sucessão de decisões inteligentes, previamente planejadas e meticulosamente consideradas, que se replicam e se consolidam diariamente, sem questionamentos desnecessários ou hesitações paralisantes. Quando você elabora planos grandiosos, com visões de futuro que parecem inatingíveis, mas suas ações carecem de ordem, de direção e de uma estratégia clara, o resultado previsível e quase inevitável é a frustração avassaladora, uma sensação de que todo o esforço é em vão. Você nutre sonhos de proporções imensas, com o desejo ardente de alcançar a grandeza, mas não possui os hábitos consistentemente disciplinados que os sustentem e os tornem uma realidade palpável. Possui ideias brilhantes e inovadoras, que poderiam revolucionar seu campo de atuação, mas sua agenda está perpetuamente abarrotada de tarefas urgentes.
porém desprovidas de qualquer valor intrínseco que o aproxime de seus objetivos maiores. Você detém um talento inegável, um potencial latente que poderia transformá-lo em uma força imparável, mas sua energia é lamentavelmente desperdiçada em um ciclo interminável de interrupções constantes, distrações superficiais e tarefas que não o aproximam sequer 1 milímetro de suas metas mais significativas e transformadoras. E assim os meses se sucedem de forma implacável, e para sua consternação, nada em sua vida parece mudar substancialmente, permanecendo em um estado de estagnação frustrante. Isso ocorre porque, sem a presença de um sistema eficaz que organize sua existência, você se vê perpetuamente envolvido em um ciclo exaustivo de apagar incêndios problemas que, na vasta maioria das vezes, você mesmo provocou por uma ausência crônica e persistente de planejamento e de antecipação. Organizar sua vida é, fundamentalmente, aprender a tomar decisões de alto valor agregado, aquelas que geram o maior impacto e impulsionam seu progresso de maneira significativa. É a compreensão profunda de que nem todas as atividades possuem o mesmo peso, a mesma relevância intrínseca ou o mesmo potencial de transformação. Algumas ações geram um avanço notável, impulsionando você para frente com uma força inabalável, enquanto outras apenas ocupam um espaço precioso em sua agenda, gerando um falso e enganoso senso de produtividade que não se reflete em resultados concretos. O homem comum, infelizmente, confunde atividade com produtividade. Para aprofundar a distinção entre os dois e otimizar sua rotina, o canal Mentalidade Trace é o seu melhor aliado. Ele corre incansavelmente o dia inteiro, em uma busca frenética por cumprir tarefas, e chega à noite completamente exausto, mas, paradoxalmente, não consegue perceber nenhum progresso real ou tangível em sua vida, permanecendo estagnado. Você não pode se dar ao luxo de viver dessa maneira, desperdiçando sua energia e seu tempo em um ciclo improdutivo. Você necessita de uma clareza inegociável sobre o que é verdadeiramente essencial para o seu avanço e para a construção da vida que almeja. Quais ações são aquelas que, de fato, movem a agulha do seu progresso de forma decisiva? Que hábitos são capazes de sustentar sua energia e mantê-lo em um estado de alta performance consistente? Quais passos específicos geram resultados concretos e mensuráveis que você pode observar e celebrar? Essas são as que devem ter prioridade absoluta e inegociável em sua vida, ocupando o topo de sua lista de afazeres. As demais devem ser eliminadas sem hesitação, delegadas a terceiros quando for possível, ou, no mínimo, postergadas indefinidamente, sem culpa ou remorso. Adote esta prática como um pilar em sua vida. Defina suas 3 prioridades diárias e somente 3. Não 10, não 20, mas estritamente as 3 mais importantes. Escreva-as na noite anterior ao dia em que serão executadas, permitindo que sua mente as assimile e se prepare para a ação. No dia seguinte, antes mesmo de se render à tentação de responder a mensagens triviais, antes de se perder nas infindáveis redes sociais, antes de permitir que o mundo exterior o interrompa com suas urgências alheias e muitas vezes irrelevantes, execute-as com determinação inabalável. Cumpra consigo mesmo em primeiro lugar, pois essa é a base de toda disciplina e autorrespeito. Porque, quando você realiza o que é verdadeiramente importante antes de se deixar arrastar pelo que é apenas urgente a armadilha mais comum da vida moderna, sua vida começa a se transformar de maneiras surpreendentes e profundamente gratificantes. Você recupera o controle sobre sua própria jornada. Uma sensação de calma, profunda e duradoura se instala em seu ser, e a satisfação indizível de estar construindo algo que genuinamente vale a pena, algo que ressoa com seu propósito mais elevado, inunda sua alma. Para dominar a arte de se priorizar, mentalidade Trace é essencial. A maioria das pessoas vive reagindo passivamente aos estímulos externos. Você deve, por imperativo, viver dirigindo sua própria orquestra, orquestrando cada nota, cada movimento com maestria e intenção.
E essa direção, essa capacidade de conduzir, não surge por acaso, como um dom inato. Ela é cuidadosamente projetada, rigorosamente protegida de interferências externas e repetida com uma consistência inabalável, dia após dia, até se tornar uma segunda natureza. Organizar sua vida também implica o domínio da sutil e poderosa arte de dizer não. Porque se você não desenvolver a capacidade intrínseca de estabelecer limites claros, firmes e inegociáveis para si mesmo e para os outros, você se tornará uma vítima constante das agendas alheias, arrastado por compromissos e solicitações que não se alinham, de forma alguma, com seus próprios propósitos e objetivos de vida. Aceitar tudo o que lhe é proposto, sem discernimento ou filtro, responder a cada mensagem e e-mail no instante exato em que chegam, e participar de cada evento ou reunião que lhe é sugerido, irá fragmentá-lo em inúmeras direções, dispersando sua energia e seu foco. Essa postura reativa não apenas o esgota física e mentalmente, drenando sua vitalidade, mas, o que é ainda pior, rouba-lhe o tempo precioso que deveria ser dedicado ao que realmente importa em sua jornada, ao que o aproxima de sua visão de futuro. Cada vez que você pronuncia um sim a algo irrelevante ou que não agrega valor substancial à sua vida, você está, implicitamente, mas de forma contundente, dizendo não a algo que é verdadeiramente valioso para sua existência e para a concretização de seus objetivos mais elevados. Por essa razão crucial, um homem verdadeiramente organizado não é aquele que se orgulha de realizar a maior quantidade de tarefas em um dia, mas sim aquele que se dedica com maestria a fazer as coisas certas, as que geram um impacto mais significativo e duradouro. E para que ele possa realizar essas ações cruciais, ele necessita de espaço mental desobstruído, de concentração ininterrupta e da coragem inabalável de rejeitar o desnecessário, o superficial, o que apenas ocupa espaço. Para fortalecer sua capacidade de dizer não com convicção, visite Mentalidade Tracy. Você não está neste mundo para agradar a todos ao seu redor, sacrificando seu próprio bem-estar e progresso. Você está aqui para construir algo de magnitude considerável, algo que transcenda o trivial e deixe um legado. E isso exige ordem, filtros rigorosos e a capacidade de tomar decisões difíceis e impopulares, se necessário. Quero que você compreenda isso com uma clareza cristalina, sem equívocos. Não é que você não possua tempo em sua vida. A verdade irrefutável é que você não o está utilizando de forma eficaz, intencional e estratégica. Todos nós, sem exceção, dispomos das mesmas 24 horas em um dia. A diferença fundamental entre aqueles que prosperam e aqueles que estagnam não reside na quantidade de tempo disponível, mas sim na intenção e na disciplina com que esse tempo é empregado, na maestria com que é gerenciado. Existem homens que, com apenas 2 horas livres por dia, conseguem transformar radicalmente seus corpos, suas finanças e suas mentalidades, alcançando feitos impressionantes. Como eles alcançam tal proeza? Através da edificação de estruturas sólidas, da implementação de sistemas eficazes e da definição de prioridades inegociáveis que guiam cada uma de suas ações. Enquanto a vasta maioria se lamenta incessantemente pela suposta falta de tempo, eles já estão em plena execução, agindo com determinação e foco inabaláveis, sem espaço para desculpas. Isso ocorre porque eles sabem, em seu íntimo, que o tempo é um recurso neutro em sua essência, mas o uso que lhe damos está longe de ser neutro. Ele é carregado de consequências diretas e impactantes para o nosso destino. Se você decidir, a partir de hoje, estruturar cada um de seus dias com inteligência, com propósito e com a máxima intencionalidade, seu dinheiro renderá mais. Sua mente se ordenará com uma clareza inigualável. Sua energia se multiplicará exponencialmente. E sua vida inteira passará por uma metamorfose profunda e positivamente irreversível, elevando-o a um novo patamar de realização. Para continuar aprofundando essa compreensão sobre o tempo, inscreva-se em Mentalidade Tracy.
Você não pode edificar nada de sólido, duradouro e com significado se o seu dia a dia é uma roleta russa de eventos aleatórios e imprevisíveis, um constante jogo de sorte e azar que o impede de avançar. É imperativo que você estabeleça rituais significativos, que crie blocos de tempo especificamente dedicados ao foco ininterrupto e que reserve momentos preciosos para a reflexão profunda, para o autoconhecimento e para o planejamento estratégico. Você necessita, urgentemente, de ordem em todas as dimensões da sua existência, mental, física e emocional, pois tudo está intrinsecamente interconectado e exerce influência recíproca. Um calendário meticulosamente organizado gera clareza de propósito e previsibilidade para o futuro. Uma habitação arrumada e livre de bagunça irradia uma paz interior e uma serenidade que se manifestam em cada canto. Uma mente ordenada e disciplinada é capaz de tomar decisões superiores, com uma assertividade e uma inteligência que superam em muito as escolhas tomadas em meio ao caos. E uma vida que se organiza de forma consistente, mesmo que não seja perfeita em cada detalhe, torna-se, em sua essência, imparável, não por ser isenta de falhas ou obstáculos, mas porque seu condutor sabe exatamente para onde está se dirigindo, com um senso de direção inabalável e uma confiança plena em seu percurso. Esse deve ser o seu novo padrão de vida, a nova bússola que guia suas ações. Não fazer uma quantidade maior de coisas, mas sim fazer o que é estritamente necessário, com uma intencionalidade clara, com uma concentração plena e com uma disciplina rigorosa. Essa é, sem dúvida, a chave que o arrancará de qualquer caos, o fará transcender a desordem e a improdutividade. Essa é a força interior que lhe conferirá a tão almejada liberdade, a capacidade de ser o mestre de seu próprio tempo e de suas próprias escolhas. Essa é a via que o transformará em um homem verdadeiramente organizado e, por conseguinte, inegavelmente poderoso, capaz de moldar sua realidade de acordo com sua visão mais elevada. Para fortalecer sua jornada em direção a essa liberdade e poder, explore as ferramentas de mentalidade Tracy. Organizar sua vida também implica uma profunda e necessária limpeza em suas relações interpessoais. Porque, por mais que você se esforce em cultivar hábitos produtivos, em manter uma saúde mental robusta ou em desenvolver uma mentalidade inquebrantável, se você estiver circundado por indivíduos que lhe sugam a energia, que constantemente o distraem ou que, de forma insidiosa, sabotam seu progresso e seus sonhos, seu avanço será inevitavelmente lento, confuso ou até mesmo inexistente, como nadar contra a correnteza. A maioria das pessoas subestima de maneira alarmante o poder influenciador de seu círculo social, do ambiente humano que a cerca. Acreditam ingenuamente que podem florescer em meio ao caos emocional alheio, em meio a conversas vazias e improdutivas, em meio a pessoas com mentalidade negativa que vivem imersas em queixas, zombarias ou no desperdício irresponsável de tempo. Contudo, essa crença é tão equivocada quanto tentar correr uma maratona com uma mochila repleta de pedras pesadas amarrada às costas. Você pode até conseguir avançar por um breve período, movido pela força de vontade, mas é insustentável a longo prazo, levando à exaustão e ao fracasso. Se você almeja ardentemente a ordem em sua vida, é imperativo que estabeleça ordem em seus vínculos mais significativos, naqueles que o cercam de forma mais próxima. Faça um inventário mental minucioso de suas relações mais próximas, aquelas que ocupam um espaço considerável em sua mente e em seu tempo. Pergunte-se, com uma honestidade brutal e sem receios: esta pessoa me impulsiona para frente, para o crescimento, ou me arrasta para baixo, para a mediocridade? Ela me desafia a ser a minha melhor versão ou me adormece na zona de conforto, impedindo o meu desenvolvimento? Ela me inspira a crescer ou me limita a um patamar medíocre, sem ambições? Não se trata de se tornar uma pessoa fria ou insensível, desprovida de empatia ou de coração, mas sim de proteger sua energia vital. Para guiar suas escolhas de relacionamentos, mentalidade Tracy oferece clareza.
pois sua energia é, depois do seu tempo, o seu recurso mais valioso e irrecuperável. Se você a desperdiça em conversas sem sentido, em relações que não progridem, que não geram frutos, ou em dramas desnecessários e exaustivos que o consomem, todo o seu sistema de vida, construído com tanto esforço e dedicação, acabará por desmoronar como um castelo de areia diante da maré. A organização, portanto, também abrange dimensões emocionais, sociais e energéticas, reconhecendo que a desordem em qualquer uma dessas esferas impacta a totalidade. Por isso, a ordem não se manifesta apenas em sua agenda impecável, em seus horários milimetricamente planejados. Ela é claramente perceptível também em quem você escolhe para compartilhar seu tempo, nos temas sobre os quais você discorre e nos padrões de comportamento que você permite em seu entorno. Comece hoje mesmo a estabelecer limites claros e firmes, sem medo de desagradar. Você não precisa responder instantaneamente a cada mensagem que recebe, tornando-se refém de notificações. Não é necessário estar disponível para o mundo inteiro, o tempo todo. Você não está obrigado a carregar os problemas alheios como se fossem seus próprios fardos, sacrificando seu bem-estar. Aprenda a dizer, com serenidade e inabalável firmeza, agora não. Preciso me concentrar. Hoje não estou disponível. Esses limites não são um sinal de egoísmo, de isolamento ou de falta de consideração, mas sim de inteligência estratégica e de autocuidado. Pois você não pode edificar uma vida poderosa e verdadeiramente significativa se vive constantemente interrompido, se sua energia é incessantemente absorvida por outros, se a cada vez que tenta avançar em seus projetos, algo ou alguém o puxa para trás, impedindo seu progresso e sua ascensão. O desarranjo também pode se manifestar, de forma sutil, sob a forma de pessoas, e você deve possuir a coragem inabalável de reconhecer essa verdade, por mais dolorosa que ela possa ser. E não se trata apenas de se afastar do que o freia e o impede de avançar. É igualmente crucial aproximar-se do que o impulsiona e o eleva a novos patamares. Cerque-se de indivíduos que vivem com intencionalidade, que valorizam o próprio tempo como um recurso inestimável, que cuidam de si mesmos com diligência e que preferem discutir ideias e soluções em vez de se perder em queixas, em lamentações e em fofocas. Aqueles que pensam em metas elevadas e não apenas em problemas corriqueiros. Quando você se permite estar próximo de homens e mulheres que já vivem com ordem, com foco inabalável e com uma visão clara de seu futuro, você começa, quase que por osmose, a absorver essa energia transformadora, essa mentalidade de crescimento e realização. Essa exigência silenciosa que emana de um círculo social de alta qualidade o força a crescer, o inspira a transcender seus próprios limites e o torna intrinsecamente mais intencional em suas ações. Porque, queira você ou não, o que o rodeia inexoravelmente o molda, o define e o impulsiona. E se você não encontra esse ambiente de suporte e crescimento em seu mundo físico, em suas interações diárias, então crie-o. Não deixe seu progresso nas mãos de terceiros, esperando que a mudança venha de fora. Construa seus próprios espaços de inspiração e desenvolvimento. Escolha meticulosamente quem você segue nas redes sociais, filtrando o que entra em sua mente. Selecione com rigor o tipo de conteúdo que você consome. Para criar um ambiente que o eleve, as dicas de mentalidade Tracy são um farol. Opte conscientemente por qual tipo de informação terá acesso à sua mente, porque tudo isso, em sua totalidade, também faz parte do processo de organização de sua vida. Cada estímulo que você permite que entre em seu dia possui um efeito, seja ele positivo e construtivo ou negativo e destrutivo. E se você não filtrar esses estímulos, você se contaminará. E se você se contamina, perde o foco, a clareza, a direção. E se você perde o foco, seu crescimento estagna, se detém, impedindo-o de alcançar seu potencial. Simples assim. Por isso, um homem verdadeiramente organizado é também um homem intrinsecamente seletivo. Alguém que sabe discernir o que lhe serve e o que não.
Ele sabe a que dizer sim com convicção e entusiasmo. É igualmente importante, sabe a que dizer não com firmeza inabalável e sem hesitação. É acima de tudo, ele sabe com quem caminhar, quem merece sua companhia, sua energia e seu tempo precioso. Você não pode edificar uma vida poderosa e significativa se estiver enredado no caos humano, permeado por emoções que não são suas, por energias que não compreendem a sua visão e o seu propósito, ou por pessoas que o puxam para baixo. Você é chamado a algo maior, a uma existência de mais impacto, de mais realização e de mais significado. E para chegar lá, necessita de clareza em cada esfera de sua vida: mental, física, financeira, emocional e relacional. Tudo está interligado, tudo é parte de um sistema maior, tudo exerce influência sobre o seu bem-estar e o seu progresso contínuo. Assim, comece hoje mesmo a organizar suas relações, não por orgulho ou por um desejo de se isolar do mundo, mas por uma visão clara de futuro e por um compromisso inabalável com sua própria ascensão. Não por um sentimento de rejeição ou de superioridade, mas por uma responsabilidade inadiável para consigo mesmo, para com a pessoa que você está destinado a se tornar. Porque seu entorno, as pessoas que o cercam e os estímulos que elas proporcionam, são um reflexo direto das suas escolhas e decisões mais profundas. E se você deseja ardentemente que sua vida seja um espelho de grandeza, um reflexo autêntico de todo o seu potencial latente, seu ambiente deve, a partir de hoje, começar a assemelhar-se a essa grandeza, sem desculpas, sem medos paralisantes, com firmeza inabalável, com direção clara e com uma ordem inquebrantável que o sustenta. Para mais orientações, Mentalidade Trace é o seu parceiro. Organizar sua vida não é meramente uma questão de gerenciar horários e cumprir listas de tarefas. É agudo em sua essência mais profunda, uma questão de propósito, de encontrar o porquê de cada ação. Pois de nada adianta ter cada minuto do seu dia meticulosamente planejado e sua agenda cheia se você não possui a clareza sobre para que, de fato, está vivendo, qual é o seu norte maior, o seu significado intrínseco. E este é o grande equívoco que muitos homens cometem em sua busca por significado. Eles se sobrecarregam de atividades incessantes, de rotinas exaustivas e de metas que, no fundo, são alheias aos seus próprios anseios mais profundos, são impostas por expectativas externas, por pressões sociais ou por uma incessante busca por validação. Por dentro, porém, permanecem vazios, desconectados de sua essência, de seus valores mais autênticos e de sua verdade interior. Eles cumprem com tudo o que lhes é imposto, menos consigo mesmos, com suas próprias necessidades e aspirações. Correm, produzem, trabalham incessantemente, de sol a sol, mas raramente se detêm para questionar se todo esse esforço hercúleo os está realmente conduzindo para onde desejam chegar, para a vida que anseiam construir com cada fibra do seu ser. A verdadeira ordem, aquela que sustenta e impulsiona o progresso de forma consistente, tem seu ponto de partida na direção, em um para-quê claro e inconfundível, em um propósito que ressoa com sua alma. Porque quando você possui uma clareza inabalável de propósito, quando seu porquê é cristalino, organizar sua vida deixa de ser um fardo pesado, uma obrigação monótona, e se converte em uma necessidade natural e intrínseca, em uma manifestação orgânica de quem você é. Tudo em sua existência começa a encontrar seu lugar de forma orgânica, sem esforço desnecessário, pois cada elemento passa a ter um sentido profundo, um significado intrínseco que o conecta à sua visão maior. Qual é a área mais desordenada da sua vida neste exato momento? E qual é o custo real, tangível e intangível, de não impor ordem a essa área? Escreva a resposta em seus próprios registros, não para validação alheia, mas estritamente para si mesmo. Para guiar essa reflexão interna e encontrar seu propósito, junte-se à mentalidade Trace, porque, por vezes, nomear um problema com clareza e honestidade brutal é o primeiro passo fundamental e inadiável para solucioná-lo com determinação e firmeza inabaláveis. A organização, por si só, não é um fim em si mesma.
Ela é um meio, uma ferramenta extraordinariamente poderosa que o aproxima de uma vida vivida com a mais profunda intencionalidade. Uma existência que não se deixa levar passivamente pela correnteza da casualidade, mas que, ao contrário, escolhe seu próprio rumo com autonomia, com maestria e com inabalável determinação. E por essa razão premente, se você realmente anseia por se organizar de forma eficaz, primeiro precisa saber para onde está indo, qual é o seu destino almejado. Que tipo de homem você deseja ardentemente se tornar em sua versão mais elevada? Como você quer viver daqui a 5 anos em termos de seus relacionamentos, sua carreira, suas finanças e seu bem-estar geral? Que tipo de relacionamentos você almeja cultivar? E qual legado você deseja, em seu íntimo, deixar para as futuras gerações? Porque são essas respostas, essas profundas e honestas reflexões, que definirão o que de fato entrará em sua agenda, o que você permitirá que preencha seus dias, o que terá lugar em seu bolso, no seu patrimônio, e o que será parte integrante e inseparável do seu ambiente físico e mental. O propósito é o seu filtro primordial, a lente através da qual você enxerga e seleciona. Tudo aquilo que não nutre esse propósito, tudo o que não contribui para ele, apenas atrapalha, se torna um estorvo, um peso morto. E o que estorva deve ser sumariamente eliminado, sem hesitação ou culpa. Mas aqui reside o ponto mais crucial e libertador de toda essa jornada. Você não precisa ter tudo absolutamente claro, cristalino e perfeitamente definido desde o início para começar a agir. Seu propósito pode, sim, estar um tanto nebuloso no princípio, pode até mesmo sofrer alterações significativas e refinamentos ao longo do tempo, e isso é perfeitamente aceitável e natural no processo de autodescoberta. Para mais insights sobre essa jornada de propósito, Mentalidade Trace é o seu ponto de partida. O que você não pode permitir, sob qualquer circunstância, é viver em piloto automático, sem questionar absolutamente nada, sem fazer ajustes ou correções de rota ao longo do caminho. A organização da sua vida tem início com a honestidade consigo mesmo, com a capacidade de fazer pausas estratégicas para a reflexão, de revisar e corrigir o percurso de tempos em tempos, como um navegador experiente que ajusta suas velas. É como um piloto de avião. Ele não mantém o rumo perfeito e inalterado durante todo o voo, sem desvios. Ele possui, sim, um destino claro e inabalável, e por isso, realiza pequenos ajustes de forma constante e precisa para permanecer na rota planejada, sem se desviar para o desconhecido. Você deve adotar essa mesma abordagem em sua própria vida, porque sem revisão contínua, o desarranjo e o caos retornam. Sem reflexão profunda, os mesmos erros voltam a se repetir incessantemente. E sem intencionalidade, o tempo escorre entre os dedos, escapa irremediavelmente, sem deixar vestígios de progresso. Faça do propósito a sua bússola inabalável, a estrela guia que o orienta em cada decisão. Cada vez que você hesitar em realizar algo, ou que se sentir indeciso diante de uma escolha, pergunte-se com sinceridade e profundidade: isso me aproxima da pessoa que desejo ser, da minha versão mais elevada, ou me afasta dela, me puxando para a mediocridade, e mesmo que a resposta não seja imediatamente clara ou evidente, ainda assim você estará mais próximo do que se não tivesse sequer feito a pergunta, pois a simples ação de questionar já é um avanço. Porque, ao questionar, você estará despertando sua consciência, estará rompendo com o modo de vida automático e reativo, estará, de fato, assumindo o controle de sua própria narrativa. E quando você faz isso, sua energia se transforma radicalmente, seu ambiente responde de maneira diferente e mais favorável, suas decisões se tornam mais firmes, mais assertivas e mais alinhadas, e sua vida adquire um ritmo completamente novo, não o ritmo caótico e frenético do mundo moderno, que o arrasta sem direção, mas sim o ritmo estratégico e deliberado do homem que sabe exatamente o que quer e se organiza com maestria e precisão para alcançá-lo. Para aprofundar suas habilidades de autogestão, não hesite em se inscrever em Mentalidade Trace.
Você não precisa de mais tempo em seu dia, nem de outra oportunidade mágica que o salvará. Você só precisa sentar-se consigo mesmo e ordenar suas prioridades com clareza cristalina. Porque onde há ordem, reside o poder intrínseco. Onde há propósito, existe direção inconfundível. E onde há direção, os resultados inevitavelmente surgem, como consequência natural de um trabalho bem feito e intencional. Assim, comece hoje mesmo por aí. Apague o ruído externo, o excesso de informações irrelevantes que bombardeiam sua mente. Escreva suas ideias, defina seus objetivos com clareza, revise seus planos com atenção e, acima de tudo, organize-se de forma consistente e sistemática. Porque a clareza que se estabelece internamente, dentro da sua mente e do seu coração, invariavelmente se converte em ação externa, em progresso visível e tangível. E quando isso acontece, quando sua bússola interna se alinha perfeitamente com sua execução externa, não há absolutamente nada que possa detê-lo em sua jornada, em seu caminho para a realização. Pois um homem com um propósito bem definido não depende de motivação diária e volátil, que vem e vai como as ondas. Ele necessita apenas de estrutura sólida, de um sistema robusto que o sustente nos momentos de desafio. E essa estrutura, meu caro, você está construindo agora mesmo, pacientemente, passo a passo, decisão após decisão, dia após dia, com cada escolha consciente que você faz. Essa é a verdadeira e profunda transformação que o levará ao próximo nível. E ela já se iniciou, neste exato momento, com a sua consciência e a sua decisão inabalável de mudar. Organizar sua vida também exige que você coloque em ordem suas finanças pessoais, um pilar frequentemente negligenciado, mas de suma importância. Porque, por mais que você se esforce em cultivar hábitos produtivos, em manter relacionamentos saudáveis ou em nutrir uma mentalidade forte e resiliente, se sua economia pessoal estiver em desarranjo, você viverá permanentemente acompanhado pela ansiedade, pelo estresse e por uma sensação constante de fragilidade e vulnerabilidade. Para transformar sua realidade financeira, junte-se à mentalidade Tracy. Quer descobrir o segredo dos homens que não apenas sonham, mas que concretizam seus objetivos mais ousados, superando o caos e a inércia que paralisam a maioria? A resposta não está em mais tempo, mas sim em mais ordem, mais foco e uma intencionalidade inabalável. Da gestão do seu tempo ao domínio sereno de suas emoções e relacionamentos, tudo se conecta. Você aprendeu que a vida não acontece por acaso, mas é criada por design. Agora, a escolha é sua: continuar à deriva ou assumir o comando de cada aspecto da sua existência. Mergulhe nas estratégias que libertarão seu verdadeiro poder e o transformarão em um arquiteto do seu próprio destino. Não perca mais tempo. Sua jornada para uma vida de controle absoluto, liberdade genuína e poder ilimitado começa agora. Inscreva-se no canal Mentalidade Tracy para nunca mais perder a última novidade e garantir que você esteja sempre um passo à frente. Até a próxima grande descoberta.